O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Trata-se de Mateus 13, de 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha e tudo fica fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas, multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos essa parábola de Jesus, a parábola do grão de mostarda. Nós já tivemos ocasião de explicar aqui que esse é o terceiro sermão de Jesus. No Evangelho de São Mateus, Jesus faz 5 sermões. Esse é o terceiro, o sermão das parábolas. E já há alguns dias nós estamos ouvindo as parábolas do Senhor. E essa parábola especificamente, a de hoje, de Mateus 13, 31 a 35, fala do reino de Deus, do reino dos céus. A parábola começa assim: o reino dos céus é. Vamos então refletir sobre essa expressão, reino dos céus. O tema do reino é central na pregação de Jesus. Basta recordar que este foi o primeiro anúncio de Jesus, a primeira palavra de Jesus, quando começou o seu ministério, foi exatamente essa: arrependei-vos ou convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus começou a pregar falando do reino. De fato, a mensagem sobre o reino é central na pregação de Jesus. Era o núcleo fundamental. Ele começou pregando sobre o reino, falando do reino. Só para termos uma ideia da relevância do tema do reino na pregação do Senhor, basta recordar a estatística. A palavra reino, e eu digo aqui reino de Deus, o reino dos céus, aparece 144 vezes no Novo Testamento. E eu estou falando do reino sem mencionar, às vezes é claro que a palavra reino está usada em conexão com outras realidades, ou mesmo com o reino de Satanás. 144 vezes é para falar da realidade que Jesus veio instaurar.
A pregação de Jesus é uma motivação, ou é uma convocação para entrarmos no reino de Deus. Porém, convém aqui explicar o significado da palavra reino. Essa palavra, no grego, se diz basileia. Reino, em grego, se diz basileia. O rei é o basileu. Daí você vai entender aquele nome Basílio, né? Vem exatamente do grego. Ou mesmo quando nós chamamos uma igreja de basílica, vem exatamente de Basileia, reino. Bom, vamos, porém, para além das curiosidades, vamos para o ponto. É preciso lembrar que na Bíblia, no Novo Testamento, reino não se refere tanto, vai ser um pouco estranha essa frase, reino não se refere tanto ao reino, mas ao reinado, isto é, ao domínio de Deus, ao governo de Deus. E aqui eu vou fazer uma explicação que penso ser significativa, porque se você pegar Marcos e pegar Mateus, verá uma pequena diferença. Nos dois evangelhos nós vemos o início do ministério de Jesus e começa do mesmo modo, né? Jesus dizendo: arrependei-vos, convertei-vos. Porém, há uma diferença entre Marcos e uma diferença entre Mateus. Porque Marcos usa a expressão reino de Deus, enquanto Mateus usa a expressão reino dos céus. Primeiro, é preciso dizer que se trata, obviamente, da mesma realidade. São expressões diferentes, porque o auditório era diferente. Marcos escreveu para um grupo, para a igreja de Roma, provavelmente, uma igreja predominantemente gentílica, enquanto que Mateus escreveu para judeus, ou seja, fiéis que vinham do judaísmo, aqueles a quem primeiro se direcionou a mensagem de Cristo, do Cristo. E nós precisamos saber que reino dos céus é um semitismo. O que quer dizer isso? É um modo de falar hebraico. Os judeus, por causa da Torá, evitavam pronunciar o nome de Deus. E em vez de dizer reino de Deus, diziam reino dos céus. Então, aqui é uma diferença por causa do auditório. Aqui é preciso também dar uma outra explicação. Quando escutamos a palavra reino de Deus, ou reino dos céus, melhor dizendo, que estamos lendo Mateus, alguém poderia imaginar que reino dos céus estaria se referindo ao reinado no céu. Não. Claro que no céu Deus reina, Deus é soberano, mas reino dos céus não significa reino no céu. Veja, a preposição é diferente, reino do céu e reino no céu. Reino do céu não significa reino no céu. Reino do céu quer dizer o reino que vem do céu. Porque o reino, preste bem atenção, não é uma construção humana, não é um projeto ou uma proposta. Não é como um projeto da Revolução Francesa, como aparece em algumas músicas, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, não. O reino dos céus não é uma construção dos homens, é um dom divino. E é um dom que vem por meio de uma pessoa. Preste bem atenção, o reino do céu é o governo de Deus, ou seja, é a acolhida da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o reino não é uma proposta, um projeto, o reino é uma pessoa, é o rei, é Jesus Cristo. Eu não acolho certas ideias, ou melhor, eu não acolho
Jesus por causa de uma proposta. Eu vou acolher Jesus porque ele tem essa proposta, eu acho que ela é boa, então eu acolho Jesus. Não, esse raciocínio está equivocado. Eu acolho certas propostas por causa de Jesus, porque ele é o rei, e quando eu acolho aquilo que ele me orienta, eu sigo. Então eu não acolho Jesus por causa de propostas, mas eu acolho propostas por causa de Jesus e rejeito tantas outras também, acolho umas e rejeito outras por causa dele. Por que eu rejeito o aborto e o tenho como algo abominável? Entre outras coisas, para além da obviedade de ser uma coisa terrível, por causa do meu rei, Jesus Cristo. Porque rejeitamos certas agendas do mundo? Por causa do rei. Por que acolhemos tantas outras? Por causa de Jesus. Então o reino tem a ver com o rei, mais do que com projetos ou com propostas. Andemos um pouco mais adiante. Neste evangelho, Jesus compara o reino e diz, tanto é que a palavra assim, o reino dos céus é semelhante a uma semente, ao grão de mostarda. Esse grão de mostarda, sendo algo pequeno, nos faz entender que o início do reino é algo como de uma semente, simples, pequeno. Olhando para uma semente, nós não temos ideia de como será a árvore. Uma pequena semente, às vezes, vai nos dar uma grande árvore, com frutos maravilhosos e com uma sombra grandiosa. Por isso, Jesus está mostrando que apesar da insignificância da semente, a insignificância, ela tem uma potência, como se diz em grego, dunamis, um poder indescritível. Amados, Jesus está nos encorajando a acreditar no reino, apesar de seu início modesto, simples, pequeno, mas que possui um poder transformador, regenerador, alentador. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vendo e sabemos que o reino de Deus, a soberania de Deus em nossas vidas, em nosso mundo, começa com pequenos gestos. Nós ficamos impressionados com o reino do mundo, com seus mega projetos, e às vezes nos sentimos impotentes. Como fazer frente à propaganda abortista no mundo? Como fazer frente à propaganda antifamília, antinatalidade, com suporte das grandes organizações? Nós nos sentimos como uma pequena semente, nós nos sentimos insignificantes. Mas não se esqueçam do poder da semente, do poder dos discípulos do reino. Não nos desmotivemos diante disso. Jesus está nos encorajando a descobrir o poder da semente. Certa vez eu perguntei a um auditório, vocês sabem quantas sementes tem uma laranja? Vocês já contaram? Vocês já viram quantas sementes? Sabem quantas sementes tem uma laranja? Corte e conte. É simples. Corte a laranja e conte quantas sementes tem. Agora, uma coisa que você não saberá é quantas laranjas dará uma semente. Uma semente tem um poder. Então, não tenha dúvida, não duvide do poder das pequenas iniciativas, dos pequenos grupos. Porém, eu creio no poder dessa humana insignificância, porque será como uma árvore, como no livro de Daniel, produzirá uma árvore que dará sombra, e os pássaros do céu, ou seja, as nações virão e se abrigarão nela. Certa vez, o Senhor olhou para a sua igreja e disse: pequeno rebanho
grande sinal. Pequeno rebanho, grande sinal. Acreditemos no poder, na força da semente, na força da graça de Deus que age nos pequenos sinais. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e esperamos que essa mensagem possa edificá-lo e ajudá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.